21 de novembro, sexta-feira, isso Salaf, conhecimento do Ministério da Igreja Eterna de Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória, para o Cruz e Força e Fé. No WhatsApp também, para o canal TV Notícia Cristo Rei, Jesus Nazareno Ressurreto. Estamos gravando para uma reflexão e oração sobre os 10 mandamentos da lei. Eu nunca dei muito valor em negócio de lei, eu sempre dava muito valor à questão da graça, da liberdade de Deus, talvez por isso vacilei, tropecei e passei pelo inferno. Né? Mas ontem eu tive uma luz, né, de Deus. Hoje é dia 21, nós estamos começando o mês de Sivan, mês bíblico de Sivan, que é o mês da festa judaica do Hanukkah, que Jesus teve lá no templo de Jerusalém, dizendo que era a luz do mundo, e curou um cego. Então esse é o mês, vamos dizer assim, bíblico da luz, né? Em que essa luz de Deus vem para nós, e veio para mim ontem. E hoje começa, que é o inverno em Jerusalém. Em Israel começa o inverno oficialmente lá. É 21, esse mês começa o inverno, mas é novembro. Mês de novembro, dezembro, começa o inverno oficialmente lá. Não sei que dia preciso, porque o nosso inverno começa aqui em 21 de julho, lá é 21 de dezembro, né? Bom, então tive essa luz e a luz falando sobre a lei de Deus. E o que tem na lei de Deus? O ouro da lei de Deus, ou seja, a síntese da lei de Deus e de toda a Torá, é o capítulo Êxodo 20 e também Deuteronômio 5, em que Deus revelou a Moisés os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são as estacas, os marcos dos pais, nossos pais, vamos dizer assim, da revelação de Deus, da lei, né, que é a nossa professora, né, da vida, dos passos cotidianos. Ninguém é justificado pela lei, mas pela fé com obras, né? E as obras devem ser as obras da lei. Mas o que nos dirige para justificar é a fé, porque sem fé não podemos fazer a obra de Deus. Então, Deus não se deixa enganar, né? Tudo aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então, se eu, na juventude, tentava ter uma maneira de enganar, né, a Deus, enganar com algum desvio, algum pecado, alguma coisa. Mas isso é impossível para Deus. Nós não podemos fazer isso com Deus, porque Deus não, ninguém consegue enganar. É inteligência, IA, agora nós estamos na inteligência artificial, mas Deus é IA, e B e C, né? É inteligência bíblica e inteligência celeste, do Espírito. Então, o Espírito de Deus ninguém pode enganar, ninguém engana, porque ele é a fonte de toda a vida, todo sopro e de todo saber e inteligência. Bíblico, celestial, cósmico, né? E também artificial de computador, de chip, etc. Até aí vai a mão de Deus dentro do chip, né? O que quer dizer com isso? Quer dizer que Deus, mesmo na época dos computadores, dos controles eletroeletrônicos aí, dos chips, Deus ele entra dentro do chip e faz o que ele quer no chip, né? Tem um testemunho interessante em Brasília, tem uma central da Polícia Militar, e um dos soldados estava lá combatendo um ladrão, um traficante, não sei quem, e ele tomou um tiro do traficante, do ladrão, e ele foi levado para o hospital. E aí comunicaram lá na central que o soldado tal da PM estava no hospital, fazendo uma cirurgia, talvez, um tratamento da bala que ele tinha levado, do bandido. Então, o plantão chegou e pegou o telefone da família para avisar, para visitar o soldado no hospital. E o plantão pegou lá e ligou, ligou para a família e disse, olha, seu esposo, seu pai está lá no hospital e tal, por favor, vá lá visitar e tal. Aí, passou o horário daquele plantão lá da PM, da central da PM, 190, né? E vinham outros PM para substituir, e o PM que vinha assumir o plantão da noite lá perguntou para o que estava saindo, né, rendido. Aí perguntou para ele, teve alguma novidade? Foi um PM que foi baleado e tal, e eu comuniquei para a família dele, liguei aí para a família dele, avisando para a família ir lá no hospital. Aí ele disse assim, mas você está com o celular aí? Ligou do teu celular? Eu disse, não, eu liguei aqui da central.
Aí disse, não, mas aqui a central não liga celular. Aí disse, liga, eu liguei, acabei de ligar e tal. Aí ele disse assim, não, ó, ligou lá, digitou o celular e o celular da família do PM não funcionou. Então, para emergência, Deus entrou naquele controle eletrônico ali e comunicou para aquela família. De certo, era um cristão, um evangélico, que Deus queria ajudar aquela família. Então, a lei de Deus e a Deus ninguém se engana. Então, Deus colocou essa lei, e muitas vezes eu até de certo modo desprezava isso aí, mas essa luz me deu um entendimento maior. Eu queria compartilhar com os irmãos aí da fé. Então, vamos ver a Êxodo 20, pode ser visto também em Deuteronômio capítulo 5, os 10 mandamentos. Aqui nós vamos ver a versão bíblica, não a versão alterada católica, né? Papal não, nós vamos ver a bíblica mesmo, que foi dada por Deus. Né? E Deus falou todas estas coisas dizendo, todas essas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus, Ele, com o seu poder, Ele nos livra, nos tira da terra da escravidão, da terra da violência, da terra do tráfico, né? Das grandes cidades, dos morros, né? Quantos cristãos, igrejas estão vivendo em comunidades aí no Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, dominadas pelo tráfico. Mas nas cidades pequenas também, aqui houve essa apreensão aí recente, né? De drogas, de traficantes aí. Cidade pequena, mas o traficante chegou a ter 100 milhões em patrimônio. Então, o tráfico, a destruição das famílias, dos jovens, dos adolescentes, leva muito dinheiro para esses chefões do tráfico aí, né? Até políticos aí, agora vi uma candidata a deputada no Rio de Janeiro que recebeu 300 mil do tráfico, visitava na penitenciária, era advogado, geralmente é advogado de preso, né? Começa a entrar dentro do crime, começa como um profissional de defesa dos criminosos, depois se torna sócio dos criminosos, né? É uma coisa terrível que acontece na advocacia, na OAB aí. Tinha que ter mais atenção a esses bandidos que estão entrando, né, na advocacia, que estão entrando na magistratura, nos tribunais, etc., do Brasil. E eu vejo que nós estamos numa situação tão grave, irmão, temos que orar pelo Brasil, pelo nosso país, pelas autoridades que possam vencer e tirar os bandidos de dentro do poder, né? Dentro dos tribunais, dentro das empresas, etc. Senão nós vamos ter uma situação muito mais difícil. E essa guerra, só num dia no Rio de Janeiro foram mortos mais de 120 traficantes, né, bandidos. Ainda bem que não atingiram os inocentes e o governador do Rio disse, Carlos Castro, né, ele disse que tem mais 10 operações para serem combatidas contra os traficantes no Rio de Janeiro, porque um em cada 5 brasileiros vive em bairro, em área com trincheira, com controle dos traficantes, né? Tem que pagar, as empresas têm que pagar os traficantes para ter internet todo mês, tem que pagar uma conta lá, empresa de internet, a padaria, o açougue, cada negocinho lá da comunidade profissional tem que pagar um dinheiro lá para os traficantes. Então, além dos usuários viciados comprarem a droga. Então, cada um em 5 brasileiros está na situação. Uma taxa de violência dessa, eu fiquei calculando, fiquei pensando, né? Vai ter uma mortandade no Brasil para combater o tráfico, libertar essas pessoas da escravidão, da terra do Egito, da droga, né? Porque a idolatria, ela sempre foi ligada à droga. Essa coisa de droga não tem nada a ver com que aí o Nove Dedos diz, porque eles são vítimas dos usuários, não tem nada a ver com vítima de usuários, são bandidos diabólicos, né? A droga é a Eucaristia do demônio, né? Então o demônio, ele sempre usou nos cultos dele a droga para poder manipular a alma das pessoas. O homem drogado é mais fácil de manipulação, engano por os vultos pretos, o Beuzebu das moscas, que leva as almas dos bruxos para o inferno, né? E isso aí não sou eu que estou falando, meu irmão. Você pode procurar na internet, no YouTube aí, os testemunhos aí de milhares de muçulmanos que morrem e vão para o inferno, ou veem as seus avós no inferno, e eles contam que os vultos pretos com olho vermelho pegam, arrastam a alma deles, eles lutam, mas não tem força, porque eles cospem em Jesus, cospem na Bíblia, matam os cristãos. Quando morre, vê que as promessas que o Alá prometeu, Maomé, tudo é falso, tudo é mentira, tudo é bruxaria, né? É ganância e assalto dos cristãos, dos povos, aí, riqueza, esses
shake de ouro, de prata, de brilhante. Então eles falam em Deus, Criador, mas a religião deles veio aí, foi de um deus dos Moabitas, né, chamado Rubal, em que o pai do Maomé ia ser sacrificado para aplacar a ira do Deus, que o Deus pagão sempre está irado, querendo sacrifício para que as pessoas morram, o sangue das pessoas, para ele ficar calmo. E o Rubal era um deus que tinha lá em Meca, e o pai do Maomé ia ser sacrificado, mas o avô dele trocou por camelo, aí ele escapou e o Maomé nasceu e trocou o nome do Rubal, que é o mesmo deus Shiva do hinduísmo, do paganismo. O diabo vive mudando de nome, né? Então a gente fala isso, mas não é para assustar ninguém, é para saber dizer que Jesus é maior que esses demônios, que a gente pode ter uma morte santa, uma morte em paz, uma morte para o céu com os santos anjos, o perfume que tem o corpo dos santos, né? Depois de mortos, ele tem perfumes, eles ficam que nem um bebê, um corpinho molinho, ele não endurece. Então, o corpo do santo e a morte do santo mostra para nós que aquela alma não foi levada por Beelzebub das moscas, demônio, vulto preto de olho vermelho, não. Ele foi levado pelos anjos de Deus para o céu, para a companhia dos seus parentes, dos seus pais, dos seus avós, talvez filhos, né? Que estejam com ele no céu. E a felicidade com os santos de Deus, com Jesus, com Maria, José, etc., eternamente no céu. Aquela alma se salvou e deixou o corpo aqui com perfume até vários dias, molinho como se estivesse vivo, né? Alguns sai óleo, né, de unção, luz. Então, Deus, o céu, dá sinais de que levou aquela alma para o céu. Os santos anjos também, visão, como Akita, né? Aquela visão extraordinária de uma japonesa lá em Akita, né? Que ficou curada da surdez e fez uma imagem de Maria que chorava e ela tinha sangue, as marcas de Cristo na mão, etc. Às vezes, por um momento, em algumas situações, algumas regiões de guerra, muito conflito e de muita violência, de tráfico, de assaltantes, de invasões de fronteira, Deus e os santos aparecem, dão socorro, os anjos de Deus. Eu vi aqui sobre a Serra Gaúcha, naquela enchente, né? Aqui muitos anjos subindo e descendo aqui, salvando o povo do alagamento aí que sofreram no Rio Grande do Sul em 2024. Né? 2 de maio houve aí um desabamento de água lá de cima, desceu os rios aí, Taquari, Jacuí também. Muita água, muita chuva, que tem uma corrente de rio alta aqui na atmosfera, que vem dos Andes, aqui do Pacífico, né? E cai tudo aqui com a frente fria. Então, hoje nós estamos vendo os mandamentos de Deus, que o primeiro, como Jesus disse, fez uma síntese muito bonita, é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas vamos entrar em detalhes sobre esta revelação de Jesus, essa síntese de Jesus aqui em Êxodo capítulo 20. Eu sou Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então esse é o primeiro mandamento de Deus, dividido em dois, né? Não ter outros deuses diante dele e crer que Deus é, que ele existe. Então esse é o primeiro mandamento, né? Aqui tem vários mandamentos em um único mandamento. Aqui é uma síntese. Então, que te tirou da terra do Egito. Então Deus quer que a gente saia de pessoas que não têm fé, pessoas que são negativas, que são incrédulas, que são perversas. Né? Não vamos brincar com o mal. Algumas pessoas dizem assim, que eu gosto de droga, a droga era tão bom. Não vão brincar com esses vícios, bebida, cigarro, né? Coisa que faz mal, preguiça também, né? Televisão, pornografia, essas coisas. Vários vícios, essa terra do Egito, terra da escravidão, terra dos vícios, terra dos prazeres desordenados, imorais, não pode. Deus, claro, nos deu para saborear, para ter prazer e tudo, mas de forma moral, de forma ética. Então, os 10 mandamentos nos ensinam qual é a ética, qual é a moral das coisas, dos prazeres, do trabalho, do esforço, do sacrifício que a gente faz na vida cotidiana. Então, os 10 mandamentos é essa luz que nos guia, que nos orienta dia a dia. Não terás outros deuses diante de mim. Então, essa coisa, tem um Buda, vou comprar uma estátua do Budinho, do gordinho, botar lá em casa. Não faça isso, né? O ET, que é um híbrido satânico de misturar de lagarto com gente. Pessoas, o ETzinho do outro mundo, não é do outro mundo, é do inferno mesmo. Então bota em casa, compra uma imagem. Então Deus diz, não terás essas coisas dentro da tua casa.
diante dos teus olhos, diante dos teus ouvidos, diante de mim. Se você é cristão, Deus habita nos teus olhos, habita nos teus ouvidos, na tua mente, no teu coração, no teu espírito. Então tu não pode ter outros deuses diante dos teus olhos, dos teus ouvidos. Então esse é o primeiro mandamento de Deus. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, que está embaixo na terra, ou que está na água debaixo da terra. Então esse é o primeiro mandamento, de 1 ao 2, verso 1 e 2. Aliás, verso 2 e 3 e 4, né? Não te curvarás diante dela, nem a servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e mostro misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, Deus, ele também nos ama. Nós amamos a Deus e somos amados por Deus, guardando os seus mandamentos. Isso serve a milhares de gerações, nossos filhos, netos, bisnetos. Bem que nós já estamos terminando essa era, Jesus está voltando, não vai ter tempo talvez de ter a quinta geração de netos, mais não, né? Se tivermos, né? Para quem tem, então. E não tomarás o nome, então esse é o segundo mandamento, não te encurvarás diante delas, das imagens, ou seja, que nós não devemos ter liturgias, produzir liturgias ou visitar liturgias que não são de Deus. Então, se eu era um terreiro de espírito, quero falar com minha mãe, com meu filho que morreu, não vá não, não faça isso não. Não te curvará diante delas essas falsas religiões, esses falsos demônios, desses demônios hipócritas, né, desses médios hipócritas que são demônios se dizendo de morto. Isso sempre existiu nos tempos pagãos na Grécia. Eles tinham rodando, tinha palcos, os artistas imitavam os mortos, subiam ali. Depois que os fiéis daquele culto pagão de Apolo, Dionísio, etc., bebiam muito, usavam droga, cheiravam droga, e eles eram enganados pelos atores dentro dos templos. Descobriram, filmaram umas roldanas assim do palco, que o palco era um fundo falso, e aí os artistas vinham de baixo dizendo que eram os mortos, né? Então, tudo isso já se praticava nesses cultos para enganar as pessoas. Os demônios têm esses templos aí de mediunidade para enganar as pessoas, dizendo que está falando com o morto, quando é, na verdade, demônios que vêm enganar, que conhecem a vida dos mortos, chamados demônios familiares, que vivem nas casas. E quando você está vendo um filme imoral, uma pornografia na sua casa, o demônio está do seu lado. Né? Não se engane, não. Isso aí foi visto pela irmã Hilda, eu escrevi um livro, ela morreu, ressuscitou, e ela ia para o inferno, e Jesus teve misericórdia. Ela disse que viu os demônios falando isso no inferno. Vai lá onde está vendo televisão, pornografia, filme de violência, satanismo, bruxaria, Halloween, e fica lá do lado deles, tinge eles, separa ele, cria briga dentro de casa, etc. Então nós não devemos ter e nem praticar, nem produzir essas religiões falsas, esses cultos falsos, nem ir a esses cultos falsos, certo? Essa tal de macumba, candomblé, quimbanda, espiritismo, kardecismo, que tem por todo lado aqui no Brasil, né? Fique longe desse lugar, terreiro, etc. E você vai ser amado por Deus, essa maneira de você expressar o seu amor a Deus, ser fiel a Ele e aos lugares em que você cultua a Deus. Bom, esse é o segundo mandamento, vai do 5 e 6 e o 7, o versículo 7 é o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Então, esse é aquela pessoa que diz assim, ai meu Deus, que já derramaram coisa aqui na cozinha, a mulher grita o nome de Deus toda hora, né? Ai meu Deus, já está sujeira no banheiro, né? Ai meu Deus, que os meninos levantam, não arruma a cama, toda e qualquer coisinha, probleminha, qualquer futricozinho. Ai meu Deus, tu viu o que aquela vizinha falou? Toda hora diz o nome de Deus, né? Toda hora usa o nome de Deus. Quando você chama Deus, Deus ouve você. Ela está me chamando. Você está perturbando Deus por coisas insignificantes, necessárias para sua descontrole, pelo verbal, né, mental, pela sua ansiedade. Tornando Deus em vão, usando o nome de Deus em vão. Né? E coisas piores que o nome de Deus. Né? Porque o Senhor não terá por inocente que ele tomar o seu nome em vão. Então veja como é grave isso aí. Uma vez tem até o testemunho de um ex-bruxo, né, lá do Rio de Janeiro, que ele era da macumba pesada, lá
do Rio, já na década de 50. Ele é bem de idade hoje, eu acho que se estiver vivo, né? E o nome dele era Ferreirinha, o nome dele é chamado Ferreirinha. E tem um testemunho dele aí, eu acho que na internet. Ele era um bruxo da pesada, pesado, ele era rico, ele disse que abriu 150 terreiros de macumba, quimbanda, pesada, né? Para você ter uma ideia, ele seduzia as mulheres na rua e às vezes a mulher chamava ele de nojento, coisa, e ele dizia assim, ó, jogava uma maldição naquela mulher, que ele assediou, né? E a mulher adoecia, e ele contou que uma vez ele seduziu uma mulher na rua que não conhecia, a mulher gritou com ele, nojento, não sei o quê. E aí essa mulher, ele falou assim, você daqui a 3 dias você vai ver quem é mais nojento, sou eu ou se é você. E aí depois de 3 dias a mulher estava doente, cheia de ferida na beira de um trilho e o trem passou por cima da mulher. E ele fazia isso assim com a maior naturalidade. Ele tirava a vida das pessoas assim com tranquilo, com frieza diabólica. E só fazia o mal, Ferreirinha, ele confessava isso aí. E um dia ele estava vindo do terreiro dessa macumba, quimbanda, lá no Rio de Janeiro, era o bairro central do Rio, na Lapa, né? E aquela Rede Globo ali, eu via, o subterrâneo de Satanás ali, o Rio de Janeiro é terrível, é horrível aquilo ali. A macumba veio ali de Salvador com aqueles escravos, né? Toda essa magia da África entrou por ali, aí foi para o Rio e ficou lá, e hoje está lá, um dos maiores problemas, comunidades, são 1000 comunidades no Rio de Janeiro, e tem um pastor aí que é luterano, me contou, morou no Rio de Janeiro, que a igreja que ele pastoreava lá, luterana, tinha uns 3 centros, só na quadra da igreja, tinha um centro de tambor, de macumba, dessas coisas. Pois bem, aí o Ferreirinha, ele estava nessa macumba, ele já tinha um Mercedes, né? Naquela década de 50, 60, já tinha um Mercedes, um carro caro, importado, que se orgulhava muito. Foi com o Mercedes na casa da mãe dele, tinha um pastor orando lá com a mãe dele, em nome de Jesus, a Bíblia na mão, orando e tudo. Ele foi entrando e o pastor falou assim para ele, bem-vindo aqui ao culto do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele disse assim, como assim bem-vindo? Você é casa da minha mãe. Quem dá boa-vinda aqui sou eu. E você pensa que seu Deus é melhor do que o meu? E aí ele apontou o dedo para o céu e começou a blasfemar o nome de Deus. E aí o pastor se ajoelhou, orou e disse, não, Deus, não faça nada com ele, tenha misericórdia. E ele falou que quando ele blasfemava a Deus, apontando o dedo para o céu, veio uma fagulha de um fogo, desceu do céu em cima dele, assim. Foi descendo. Quando o pastor orou, aquela fagulha desviou dele e foi para a rua. E pegou bem no carro dele. E explodiu, abriu um buraco, rapaz, de centímetros no asfalto da rua, lá na pedra. E queimou o carro dele importado, novinho. Então Deus não toma inocente aquele que blasfema contra o nome dele. Então é muito chocante esse testemunho, irmão, mas eu estou falando porque como é sério a revelação de Deus. Porque aqui Moisés, quando vai dar, se você pegar em Deuteronômio, capítulo 5, que tem a mesma leitura dos 10 mandamentos, Moisés, quando vai falar desse dia, ele convocou Israel e falou todas essas coisas. Ele dá essa introdução em Deuteronômio 5. Senhor nosso Deus fez conosco um pacto em Horebe. O Senhor não fez esse pacto com nossos pais, mas conosco. Todos que hoje estamos aqui vivos. O Senhor conversou conosco face a face no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para mostrar a palavra do Senhor, porque tivesse medo por causa do fogo. E não subiste ao monte, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, etc. Então veja, e Moisés continua, né? Quando termina de anunciar os 10 mandamentos, em Deuteronômio 5, ele fala, ó, estas palavras o Senhor falou a toda a vossa assembleia no monte, do meio do fogo, da nuvem, da espessa escuridão, com grande voz, e nada mais acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Então Deus escreveu com o dedo dele, desceu do céu em fogo, e aconteceu que quando ouvistes a voz do meio das trevas, pois o monte ardeu em fogo, fica na Arábia, o pastor Ron Yatt achou lá na Arábia esse monte queimado. Você pode procurar na internet Ron Yatt, com W-Y-A-T-T,
você vai ver a descoberta dele, desse monte em fogo na Arábia. Vos aproximaste de mim todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e disseste: Eis que o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e ele vive. Então não é um Deus de imagem, ele é um Deus de fogo, de vive, que está no céu, e ele desce. Agora, portanto, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se ouvirmos mais a voz do Senhor nosso Deus, então morreremos. Então ali tinha uns 3 milhões de pessoas, viram fogo e estavam com medo de morrer ali, irmão, porque era tremenda a voz de Deus, o fogo de Deus, as pedras, o monte queimando, a montanha. Pois quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando no meio do fogo, como nós ouvimos e viveu? Aproxima-te tu, Moisés, e ouve tudo o que o Senhor nosso Deus te falar, e tu nos dirás tudo o que o Senhor nosso Deus te falar, e ouviremos e o faremos. E o Senhor ouviu a voz das suas palavras, quando me falastes, e o Senhor me falou. E eu ouvi a voz das palavras deste povo, porque eles disseram, tudo o que eles disseram falaram bem. Ó, se houvesse neles um coração de modo que me temessem e que mudassem para sempre os meus que obedecem, de modo que tudo que lhes fosse bem com seus filhos para sempre. Vai dizer a eles, entrai outra vez em vossas tendas, mas quanto a ti, fica aqui comigo, eu te falarei todos os mandamentos e os estatutos e os juízos que ensinarás a eles para que possas cumpri-los na terra que lhes darei como possessão. Portanto, observe e faça como o Senhor teu Deus vos ordenou. Não vos desvieis para a direita ou para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos mandou o Senhor vosso Deus, para que vivais e tudo vá bem convosco, e para que prolongueis os vossos dias na terra que possuíres. Então Deus estabeleceu Moisés, né, o povo escolheu Moisés para que visse os estatutos da lei de Deus, os juízos que se seguem a lei aí no Êxodo, no Levítico, organizou o sacerdócio levítico, etc. Então você veja que esses 10 mandamentos foram dados com todo esse protocolo de fogo, de terremotos, de pedras, né, até um animal que se aproximava da montanha era apedrejado, anjos e vozes, e o povo apavorado, 3 milhões, acho 2 ou 3 milhões, ou 1 milhão, 2 ou 3 de pessoas judeus fugindo lá do Egito, no meio do deserto da Arábia. Então você vê que não é brincadeira isso aqui. Esses 10 mandamentos foram escritos pela própria mão, pelo próprio dedo de Deus, que escreveu na pedra, como tem Daniel quando ele escreveu na parede do palácio de Nabucodonosor, né? Então Moisés continua no Êxodo 20 e Deuteronômio 5 e Êxodo 20, nós vamos continuar aqui vendo os 10 mandamentos, essa luz que Deus nos deu nesse mês que começa de Sirlei, o mês da luz, mês do Hanukká dos judeus, e vai terminar no Natal cristão, né? O nosso querido Natal já está chegando, final do ano. Então nós vimos aqui, não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão, que é o terceiro mandamento. E o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o Shabat do Senhor teu Deus. Nele não farás obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu gado, nem teu estrangeiro que está em tuas portas. Então ninguém podia fazer nada, então era pena de morte. Até hoje eles respeitam muito. Não tem mais pena de morte, mas na época de Moisés era pena de morte se você trabalhasse no sábado. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E descansou no sétimo dia, portanto o Senhor abençoou o dia do Shabat e o santificou. Então esse é o quarto mandamento de Deus, ou seja, o tempo. Você deve dedicar tempo a Deus, se é o sábado, se é o domingo, se é cristão, ou se não é, ou se você entende de uma maneira ou de outra, é adventista, entende no sábado mesmo, de Gregório, ou no sábado da lua também, os messiânicos. É o mandamento de Deus também, como diz Paulo, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, os tempos que você não precisa para trabalhar, para cuidar da casa, para se comunicar, suas responsabilidades de família, de comunidade, de escola, etc., você deve dedicar o tempo em prioridade para Deus também. Porque é o cuidar da sua alma, né? A confissão, a comunhão, examinar o seu coração, sua mente,
o seu pensamento, os seus sonhos, se você dormiu bem ou não, se teve pesadelo. Você precisa examinar e orar e confessar os seus pecados e limpar o seu interior, porque nós vamos ver que a cobiça e o 10º mandamento é exatamente orar e confessar. Porque como é que você vai limpar o coração de cobiças se você não orar e confessar e jejuar, né? E estudar a palavra, meditar na palavra. Então, passamos aí pelo 4º mandamento, que é remir o tempo, porque os dias são maus, no sábado, no domingo, todo dia, orar antes de dormir, antes de levantar, meditar na palavra de Deus, orar nos salmos, etc. Louvar a Deus, hinos e composição, como diz Paulo. Então aqui nós temos que entender como se agrupa toda a palavra de Deus no Novo Testamento nessa lei que foi escrita pelo dedo de Deus. Então nós temos que lembrar que tudo reflete esta síntese que Deus deu e escreveu nas tábuas da lei e botou na Arca da Aliança com o maná e a vara de Arão. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o Senhor Jesus disse que nós não podemos tirar o que é para ajudar nosso pai para dar para a igreja, não. Nós temos que ter o dinheiro da igreja, o dinheiro do nosso, para ajudar nossos pais, o dinheiro da nossa família. Temos que honrar a família também, não só a igreja. Então esse honrar é honrar a família, né? A questão, o problema do aborto, que os satanistas aí da esquerda propagam, a cremação, honrar a memória, o corpo da mãe, do pai, do filho, do familiar, não cremar, porque eu já disse que isso aí é uma prática satânica, que muitos pastores e padres vão ter que orar para eles entenderem isso, não abençoarem esse tipo de coisa, não estimularem, não como faz aqui a igreja, ganhar dinheiro com a propaganda de crematório no folheto da igreja, isso aí é um absurdo, né? Mas tem que orar para que os padres, os bispos, abram os olhos para isso. Eles estão fazendo o trabalho do diabo, né? E ganhando dinheiro para fazer esse trabalho, com propaganda paga no folhetinho da igreja. Então, isso é um absurdo. A gente tem que orar para que eles não continuem fazendo essas coisas que são erradas. Os pastores, os padres, né? E também que os cristãos, os católicos ou protestantes entendam isso aí. Precisa um cemitério, dia dos finados, onde você visitar seus parentes, orar ali, pensando na família, né? Para manter, para um dia encontrar com eles. Agradecendo a Deus que o salvou, levou as almas dele para o céu. Não deixou os vultos pretos, Beuzebu das moscas, os olhos vermelhos, como tem milhares de muçulmanos contando esses testemunhos que estavam na UTI, saindo da UTI, viram tudo isso. Cristãos de igrejas pentecostais também dão esse testemunho. Não sou eu que estou querendo assustar ninguém, irmão. Não sou eu que estou querendo inventar história, ficar famoso ou aparecer, não é isso não. São fatos que eu vejo e ouço, dia a dia, após dia. Eu tive com uma mulher que morreu 4 dias no formol, ela me mostrou os furos das cirurgia do cadáver dela na perna, onde botaram o formol, que ainda sai formol, né? Tem que formol na carne, que ela teve morta e ela não tem sensibilidade na pele. Chama Hilda de Oliveira da Igreja Deus é Amor, é a Lázara, e ela conta isso aí, tá? Tem esses demônios que torturam as almas no inferno, levam as almas para o inferno, que principalmente eu acho que de cristão, mais fazem festa no inferno, com as almas dos cristãos, torturando, fazendo maldade. Então não sou eu querendo assustar, são fatos que acontecem, pessoas que estão na UTI, que morreram, pararam o coração, o cérebro, voltam, contam o que aconteceu depois que morreu, voltam, Jesus manda, traz a alma dela de volta para contar isso. Então é os fatos que Jesus está revelando, dando testemunho, eu tenho que contar, eu tenho que falar. Porque eu sei disso, eu tenho testemunho. Olha, se você vê uma pessoa, como eu entrei aqui na Câmara de Vereadores, estava entrando pela porta, entrou uma cobra na minha frente, estava evangelizando um usuário de droga ali e tal. Quando eu saí da casa dele e fui entrar na Câmara, uma cobra passou na minha frente, entrou pela porta de blindex da Câmara, cheio de funcionários lá dentro, uma cobra entrando, uma cobra de 1 metro, eu sei lá que cobra era. Quando eu vi aquela cobra, eu digo, eu cheguei a pisar na cobra e ela saía entrando pela porta da Câmara Legislativa. Aí como é que eu tinha que entrar na porta? Gritando, disse, ó, a cobra, comecei a gritar. Porque se eu quase pisei, estava entrando, vendo a cobra, imagina ver um funcionário saindo lá da Assembleia e pisa naquela cobra, sei lá que cobra era, né? Aí eles correram assustados, dizendo, não, mas esse homem tá louco, tá lutando, o que que houve? Não, aí vira a cobra, pegaram um balde, jogaram a cobra lá no terreno. Então a gente que vê os testemunhos, irmão, compartilha esse testemunho. Os 10 mandamentos, a moral de Deus, você tem que viver uma vida com moralidade, não imoralidade. Por quê? Porque a sua alma vai ser julgada pela sua vida, pelo que você fez, pelo que você
usou os dons, os talentos que Deus lhe deu de vida, de sopro, de corpo, de alma, de inteligência. Tudo é Deus que dá. E sempre que você tiver um bom sucesso, agradeça a Deus que lhe deu. É tudo que é bom vem do céu, como diz Tiago. Né? Toda luz, dom perfeito, toda graça vem de Deus, Jesus. Eu fico muito feliz quando eu encontro a pessoa que canta aquela música, aquele hino, né? Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pela vastidão da dão, pelo luto que é sem par, pela onda que é na vida. Graças dou pelo perdão. Tudo nós devemos dar graças a Deus, que vem toda bondade, toda vida, sopro de vida. E a boa santa morte vem da mão do Senhor. Para não morrer debaixo de um boteco aí, como eu vi um senhor aí que não deixava a mulher falar nem com os homens e tal. E depois a mulher descobriu que ele estava traindo ela com outra mulher e saiu. E o homem bebia nos bares e aí ele morreu dentro de um bar, caiu debaixo de uma escada. Fecharam o bar, não viram que ele estava morto. No outro dia, sei lá que cheiro que estava aquele homem morto dentro do bar, fechado, que ninguém tinha visto que ele tinha morrido. Olha que morte é essa que esse homem teve. Então você vê que às vezes, irmão, a pessoa sente que é rica, que é isso, aquilo, e não tem uma boa morte santa. E é vergonhoso terminar a vida assim, né? E a vida é preciosa, por isso que Deus valoriza a família, valoriza o bebê, a gravidez da mulher. Ele cuida, a gente tem que ter cuidado, né? Eu vacilei, minha mulher sofreu um problema na gravidez. Até hoje nós carregamos nossa cruzinha aí com o nosso filho, com esse problema na gravidez que ela teve. Nós não tínhamos conhecimento, houve um incidente, né? Infelizmente, nós, graças a Deus, agora oramos, peço oração, que Deus cure a nossa ansiedade, né? Temos um menino aí com problema e estamos orando para que Deus cure, eu creio que Ele vai curar. Então a vida é preciosa, a família é preciosa, não assassinarás, não matarás. Então esse é para honrar a família, para não aborto, né? E não cometer adultério, não é o sexto mandamento, no quinto mandamento. Honra teu pai, sexto, não assassinarás, não matarás, não cometerás adultério, que é respeitar os contratos, contrato familiar, o contrato das relações familiares, sejam com moralidade, com a moral cristã, não judaica, não da lei, né? Quando a gente fala moral judaica, a gente fala moral da lei de Deus, né? Não cometerá adultério, não vai enganar os outros, não vai dar cheque sem fundo, não vai ficar devendo. Não furtarás, então obedecer à lei. Os impostos são pesados, tem que pagar imposto no Brasil, é absurdo, mas a gente não pode roubar o Estado também, né? Tem que procurar mudar os nossos deputados, senadores, que possam reduzir os impostos no Brasil, combater a corrupção, etc. Que vaza o dinheiro dos impostos, que é para saúde, educação, segurança. Não darás falso testemunho do teu próximo, é mentira, né? Nem passará notícia falsa, que tudo resume. Não deixará de comunicar o que é bom, o que é necessário para o próximo. Tudo isso está nesse nono mandamento, não darás falso testemunho. Não é só você não no juiz, não mentir no juízo, não. É você não dar fofoca, não dizer notícia que você não tem certeza se é um fato, se é uma realidade, né? E o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem alguma coisa que é do seu próximo, seu carro, sua mansão, seu dinheiro, sua conta bancária, sua roupa, etc. Então, os bens, respeitar a propriedade alheia, né? Não invadir. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o barulho da trombeta e o monte fumegante. Quando o povo viu isso, apartou-se e ficou de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, que eu virei, mas não permita que Deus fale conosco para que não morremos. E disse Moisés ao povo: não temais, pois Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo ficou de longe. Moisés, que se aproximou de densa escuridão em que Deus estava, e disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, visto que falei a vós do céu, não fareis comigo deuses de prata, nem fareis para vós deuses de ouro. Um altar de terra me farás, e nele sacrificarás as tuas ofertas queimadas e as tuas ofertas
pacíficas a todos os vezes, teus bois, em todos os lugares em que eu registrar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me fizeres um altar de pedra, não edificarás de pedra esculpida, porque se levantares tua ferramenta sobre ele, já o profanaste. Tampouco subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta sobre ele. Amém? Então, se vestir adequadamente na igreja, que tem um outro mandamento. Né? Então, aqui tem 10 mandamentos e mais alguns outros mandamentos aqui. Né? Um altar de terra me farás, e nele sacrificarás as tuas ofertas. Então, altar, Deus mandando um mandamento aqui, o 11º, fazer um altar a Deus para o sacrifício eucarístico. Né? Em todos os lugares em que eu registrar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me fizer um altar de pedra, não edificará de pedra esculpida, porque se levantares tua ferramenta sobre ela, e já o profanaste. Tampouco subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta sobre ele. Então, usar vestes litúrgicas no altar de Deus, da Eucaristia. Então, a gente tem que ter uma decência, se investir na presença de Deus, amém? Então, se fazer a reflexão sobre os 10 mandamentos, eu tenho 40 minutos. E se você não aceitou esse Jesus, essa moral judaica cristã, da lei de Deus, que ele desceu do céu, imagina, Deus desceu do céu com todo esse protocolo de assombro, né, para nos dar temor de como viver na moralidade dos 10 mandamentos e não na imoralidade, porque as consequências são terríveis. Veja, só ouvir os 10 mandamentos já foi terrível, imagina você morrer sem ter vivido os 10 mandamentos de Deus, né? Tinha voz de trombeta, tinha terremoto, tinha fogo, tinha escuridão. Que mais, né? Trovões, relâmpagos, monte fumegando, e grito do povo, assombro. Então veja que aquilo ali não era um inferno. Era a glória de Deus, o temor que se deve ter a Deus, a obediência. Agora imagina um inferno sem Deus. Né? Aí era a revelação da Shinshat Torah, a revelação da Torá, a revelação da lei, a revelação do Deus vivo. Se o Deus vivo era assim, imagina o Deus morto que é o diabo, né? Lá no inferno a alma, o que é que ela vai sofrer? Eu te passei por lá, aquilo não é lugar de gente. Aquilo não dá nem para descrever os sofrimentos que a gente tem lá, tanto psicológicos como sensíveis, né? De fogo, de ardor, de queima, etc. De outras coisas, como Jesus falou, tem um verme, os vermes devorando lá, o que seja lá o que for, a alma ou a carne ressurreta para o inferno, sei lá o quê. Então a gente tem que temer a Deus, não é temer ficar apavorado, ficar estático, né? Em choque, não. Temer na maneira de honrar o pai, como a gente honra o pai, honra a mãe, honra uma autoridade. Então temer no sentido de que o nosso pensamento, comportamento, nossas palavras estejam de acordo com aquela moral, né? Que devemos prestar e dever às pessoas, autoridades, a Deus, mas acima de todas as pessoas e autoridades, ao próprio Deus, que é a fonte do sopro da vida. Amém? Então, se você não aceitou Jesus, faça a confissão dos seus pecados, aceite Jesus como teu Senhor e Salvador, e tem que fazer logo, porque não sabemos o dia e a hora da nossa partida, da nossa Páscoa. E você que já é irmão batizado na igreja, continue nos assistindo. Obrigado por essa assistência do canal TV Notícia Cristo Rei Ressurreto Nazareno. E ainda temos aí, sempre falamos sobre o pendrive, se você quiser um curso de teologia bíblica do Grupo Cruz de Força. Ainda temos o pendrive, é R$40 o material, mais o envio. É só pedir no privado, que eu, com o endereço, eu posso produzir e mandar para você. 170 arquivos com 92 aulas em áudio. Que quando faz o café, o almoço, você pode ir fazendo seu curso de teologia, ouvindo as aulas que eu gravei com muita dificuldade, todos esses arquivos, amém? Então, deixo a bênção final, em nome do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo.
dê um like, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Até uma próxima oportunidade, que isso foi uma grande luz que Deus nos deu sobre os 10 mandamentos, a moral judaica cristã. Amém.